Olá, turmas, tudo bem com todos vocês? Professor Erisvaldo aqui na área, passando para trabalhar a correção de uma atividade no qual aborda o estudo do MMC e MDC de números naturais. O MMC nada mais é do que o mínimo múltiplo comum, e o MDC é o máximo divisor comum. Então nós temos aí uma atividade bem simples, aplicada na turma de EJA, quinta etapa. E aí nós temos aqui a primeira questão, vamos debater a primeira questão. Uma questão bem simples de ser realizada. Peço que vocês não deixem de visualizar e também compartilhar os nossos trabalhos, não é isso? Então calcule o MMC e o MDC entre 36 e 44. Então nós vamos fazer a decomposição desses dois números. Fazendo a decomposição, decompor o número 36 e 44, nós vamos encontrar os seguintes valores. Então eu não vou optar por fazer simultaneamente a decomposição, eu fiz separado. Eu peguei 36 e 44 e vou dividir pelos fatores primos, os menores fatores primos, que seria o 2, caso não dê, temos o 3 e assim por diante. Então nós vamos dividir 36 e 44 pelos menores fatores primos. Então eu vou começar por 2. 36 por 2 vai dar 18. A 18 dá por 2, que é par, dá 9. 9 não dá por 2, porque é ímpar, então vai dar por 3, que vai resultar 3. 3 só pode dar por 3, que resulta em 1. O mesmo processo vou fazer para o 44. 44 vou dividir para 2, vai dar 22. 22 dá para dividir para 2, que vai dar 11. E 11 só pode ser divisível por ele mesmo, dá por 11, que vai resultar em 1. Muito bem, eu fiz a decomposição. Agora eu vou escrever os números na sua forma decomposta. Ou seja, eu tenho 36, ele nada mais é do que 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. E 44 é 2 elevado a 2, vezes 11. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, nós vamos pegar somente fatores de maior expoente, fatores comum e não comuns. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que se eu tiver 5 aqui, por exemplo, se tivesse um 5 aqui, eu teria que pegar ele. Se tivesse um 9 aqui nessa divisão, eu teria que pegar ele também. Um 8, qualquer valor que tivesse na divisão, eu teria que pegar. São fatores comum e não comum. Repare um exemplo, eu tenho 2 de um lado aqui, ó, eu tenho 2 na divisão de 36 e tenho 2 na divisão de 44. Eles são fatores comuns. Aqui na divisão de 36 não aparece o 11. Já na divisão de 44, o 11 aparece. Então eu tenho que pegar ele. Na divisão de fatores comum e não comum, eu vou observar o seguinte, que o MMC, a regrazinha é fácil. Você pega os fatores comum e não comum, de maior expoente. Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o 2 elevado a 2 e o 2 elevado a 2. Ambos têm o mesmo expoente, então eu vou conservar ele, 2 elevado a 2. Vezes, aí aqui eu tenho 3 elevado a 2, mas aqui não tem. Eu pego também, porque eu vou pegar fator comum e não comum de maior expoente. Então eu vou pegar 3 elevado a 2, vou colocar aqui. Vezes quem? Vezes o 11. Ah, eu não tenho 11 lá na divisão de 36, mas eu tenho 11 na divisão de 44, então eu vou pegar ele também. O MMC nada mais é do que o produto desses três valores. 2 vezes 2 dá 4, e 3 vezes 2, 3 elevado a 2 dá 9, vezes 11. Então, ó, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, vezes 11. Então, fazendo essa multiplicação, 4 vezes 9 vezes 11, nós temos 396, que é o MMC. Já para encontrar o MDC, esse processo é mais fácil. Nós vamos pegar apenas fatores comuns de menor expoente, ou seja, só fatores comuns. Então, quem são os fatores aqui? Ó? Nós temos 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, e aqui eu tenho 2 ao quadrado, vezes 11. O que é que eu vou observar? Quem é comum nos dois?
quem aparece nos dois ao mesmo tempo? Aparece 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar o 2 ao quadrado, porque ele é o único fator que é comum, tanto no 36 quanto no 44. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que 2 vezes 2 nada mais é do que 4. Então, significa dizer que o MDC de 36 e 44 é 2 ao quadrado, que nada mais é 4. Pronto, então resolvi a primeira questão, passo a passo. Encontrei o MC de 36 e 44, que foi 396, e o MDC de 36 e 44, que foi resultado igual a 4. Tranquilo? Então, a próxima questãozinha, nós temos a questão de número 2. Uma questão, se eu não estou enganado, é uma questão para encontrar o gabarito correto. E aí ele diz o seguinte, questão 2. O maior divisor comum dos números 40 e 60 está representado na alternativa. Letra A, 10, letra B, 20, letra C, 30, letra D, 40. Então ele quer o maior divisor, então ele quer o máximo divisor comum, o MDC. Então, como ele quer o MDC, eu vou calcular. Então, já poderia observar que o maior número que dá para dividir tanto 40 como 60 ao mesmo tempo é o 20. Por exemplo, se eu dividir 40 para 20, vai dar 2. E se eu dividir 60 para 20, vai dar 3. Isso é o maior divisor. Os demais não servem. O 10, descarto 10. O 30, descarto. E o 40 também eu vou descartar, porque não dá para ser divisível ao mesmo tempo por 40 e 60. Então, quando ele pede o maior divisor comum, então ele quer que seja divisível tanto para o número 40 quanto para o número 60. Então, resolvendo, a resoluçãozinha aqui, ó, o MDC de 40 e 60 é 20, pois 40 dividido por 2 dá 20, 20 dá para 2, que vai dar 10, 10 vai dar para 2, que dá 5, 5 é ímpar, só dá para ele mesmo, que dá 1. Então, vou afastar esse 1 aqui, vou afastar esse 1 aqui para ficar melhor. Pronto. O 60, vou dividir para 2, que vai dar 30. Aí eu coloco sempre a barrinha ao lado. 30, vou dividir para 2, que dá 15. 15, vou dividir para 3, que dá 5. E 5 é ímpar, só dá para ele mesmo. Dá por 5, que dá 1. Então, como ele quer o maior divisor comum, eu vou pegar fatores de menor expoente e que sejam comuns. Então, esteja num e também esteja no outro. Então, aqui o 40, eu escrevi como sendo 2 elevado a 3. Ó. 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Vezes quem? Vezes o 5. Então, quando eu faço isso, 2 elevado a 3 vezes o 5. E o 60 eu vou escrever também como sendo 2 elevado a quanto? 1, 2. 2 elevado a 2 vezes o 3 vezes o 5. Vou só colocar um 3 aqui para ficar na ordem certa. Um 3. E aqui eu vou colocar o 5 na ordem correta. Então, observa o que foi que eu fiz. Eu vou pegar agora fatores comuns de 40 e de 60, de menor expoente, que tem num e tem no outro. Então, ó, 2 elevado a 3, e aqui eu tenho 2 elevado a 2. Quem que eu vou pegar? Eu vou pegar o de menor expoente, 2 elevado a 2. Então, eu coloquei aqui, 2 elevado a 2. Aqui eu tenho um 5 e aparece um 5 também, então são comuns. Então, vou repetir o 5 aqui. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 5. 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 5 só pode dar 20. Confere com o nosso gabarito, letra B de bola. Professor, e se eu tivesse colocado 3, daria certo? Não daria, porque estou procurando o MDC. Ó. Repare que o 3 ficou de fora, porque eu só pego fatores comuns, que tenha tanto no 40 e no 60. E observando que de menor expoente. Observa aqui, ó, eu tenho 2 elevado a 3. E aqui eu tenho 2 elevado a 2. Quem que eu vou pegar? É o de menor expoente. O expoente é o 2. Então, eu vou pegar 2 elevado a 2. Aí, eu vou pegar o 5, que tem num e tem no outro, vezes 5. Vou multiplicar por 5. 2 elevado a 2 dá 4. E se eu multiplicar por 5, dá 20. Então, o gabarito é a letra B de bola. Próxima questão. O número n é o maior divisor comum de 96,
144 e 244. Aliás, 240, perdão. Que número deve ser M? Aí ele diz, letra A, letra B, letra C, letra D. Então nós vamos calcular o MMC, aliás, o MDC, que é o máximo divisor comum, de quem? De 96, 144 e 240. Então 96 dá para 2, que vai dar 48. 48 dá para 2, que dá 24. 24 dá para 2, que dá 12. 12 dá para 2, que vai dar 6. 6 dá para 2, que dá 3. E 3 só pode dar para 3, que dá 1. O mesmo vou fazer para o 144. 144 dá para 2, que dá 72. 72 dá para 2, que dá 36. 36 dá para 2, que vai resultar em 18. 18 dá para 2, que vai resultar em 9. 9 não dá para 2, mas dá para 3, que dá 3. E 3 só dá para 3, que dá 1. 240, vou dividir para 2, que vai dar 120. 120 eu vou dividir para 2, que vai dar 60. 60 eu vou dividir para 2, que dá 30. 30 eu vou dividir para 2, que vai dar 15. Aí o 15 não dá mais para 2, mas dá por 3, que vai dar 5. 5 dá para 5, que vai dar 1. Escrevendo agora todos eles em forma de uma potência, então, ó, 96. Ele é 2 vezes quanto? Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Ele é 2 elevado a 5. Corrigir aqui. Ele é 2 elevado a 5 vezes quem? Vezes 3, não é isso? O 144 é 1, 2, 3, 4. É 2 elevado a 4 vezes quem? Vezes 3 elevado a 2. E o 240 é igual a 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 vezes o 3 vezes o 5. Ó. Nós temos 4 vezes aqui o 2. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, 2 elevado a 4, aí vezes 3 vezes o 5. Certo? E aí nós vamos ter o produto dos fatores comuns de menor expoente. Então nós temos o MDC, máximo divisor comum de 96, 144 e 240. Vai ser quem? Vamos caçar aqui, ó. 2 elevado a 5, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 4. Temos 2 aqui nos 3, então são comuns. Eu vou pegar o de menor, então seria o 2 elevado a 4. Para que o 2 apareça tanto no 96, quanto no 144, como no 240. E o 3, vamos ver se aparece também nos 3. Temos 3 aqui, temos 3 aqui e 3 aqui. Então eu tenho 3, aqui eu tenho 3 elevado a 2 e aqui eu tenho 3. Então eu vou pegar o de menor expoente, seria o 3, vezes 3. Aí aqui eu tenho o 5, mas ele não é comum nos demais, então eu descarto ele, eu não pego ele. Então eu vou pegar apenas o 2 elevado a 4 vezes o 3. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que daria o que? 16. 16 vezes 3, 16 vezes 3 dá 48. O valor de N é 48. O gabarito seria o gabarito da letra C, certo? Então aqui o gabarito é da letra C. Então nós temos aí o gabaritozinho da letra C e vou aqui marcar o gabarito da letra C, que é 48. Pronto, está marcado aí. Agora vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Qual é o menor múltiplo comum entre 9 e 12? Agora ele pede o MMC. Quando ele diz o mínimo, então já sabemos que é o menor múltiplo comum. Então o MMC de 9 e 12, nós vamos fatorar o 9 e fatorar o 12. O 9 dá para 3, que vai dar 3. 3 dá para 3, que dá 1. O 12 dá para 2, que dá 6. 6 dá para 2, que dá 3. 3 dá para 3, que vai dar 1. Então, o 9 vai ser igual a quem? Vai ser 3 ao quadrado. 1, 2. Então, seria 3 ao quadrado. O 12, vou escrever o 12 como sendo quem? O 12 como sendo o produto de 2 vezes 2, ó. 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3. Vou só tirar esse 2 daqui para ficar melhor. Então, nós temos aí que o MMC vai ser os fatores comum e não comum de maior expoente. É o contrário ao MDC.
Então, os fatores comum e não comum, tanto em um e também no outro. Então, se eu tenho 3 aqui e aqui eu tivesse um 5, eu teria que pegar o 5 também. São fatores comum e não comum. Então, os fatores aqui seriam 3 ao quadrado, e aqui 3, 2 ao quadrado, e aqui 3. Então, eu vou pegar o de maior expoente. Vou pegar o 3 ao quadrado e vou pegar o 2 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vai dar 9 e 2 ao quadrado vai dar 4. E aí eu tenho 4 vezes 9, ou 9 vezes 4 dá 36. Como alternativa, eu tenho um gabarito da letra A de amigos, tá certo? E aí a última questãozinha, usando a decomposição em fatores primos, encontre o MMC e o MDC dos números dados abaixo. Então nós temos aí a letra A, nós temos o gabarito da letra A, e o gabarito não, nós temos aí a letra A como sendo o MMC que ele pede. Então o MMC de 25 e 65, eu fiz todo o processo, encontrei 325. Então fatorei o 25 dá por 5, que dá 5, e vai dar por 5, que dá 1. E 65 dá por 5, que dá 13, 13 é primo, só dá para ele mesmo, dá 13, que vai dar 1. Aí agora eu vou pegar os fatores comum e não comum. Então, seria 5 ao quadrado, tá aqui 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, duas vezes, e vezes 13. Repara, eu peguei de maior expoente, eu tenho 5 ao quadrado e aqui eu tenho só 5. Então, eu vou pegar 5 ao quadrado vezes 3. 5 ao quadrado dá 25, vezes 13, 325. O mesmo processo eu vou fazer para a demais letra. Então, a letra B eu tenho 8, dá para 2, que dá 4, dá para 2, que dá 2, dá para 2, que dá 1. 72 dá para 2, que dá 36, que dá 2, vai dar 18. Dá para 2, que dá 9, dá para 3, que dá 3. 3 só pode dar para 3, que dá 1. Então, fazendo aqui a multiplicação, mesmo que foi feito na anterior, nós vamos encontrar o MMC, pegando apenas os fatores comum e não comum de maior expoente. Então, aqui eu tenho 2, aparece quantas vezes? 1, 2, 3. E aqui nós temos 1, 2, 3. Então, eu vou pegar 2 elevado a 3. Tá aqui, 2 elevado a 3. E os não comuns, que seria 3. Então, 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 8 vezes 9 dá 72. Então, o MMC de 8 e 72 é ele próprio, é o 72. Próxima questão, nós temos agora a questão de número, aliás, a questão de letra C e D. Então, na letra C, nós temos o MDC, 48 e 12. 48 dá para 2, que dá 24, dá para 2, que dá 12, dá para 2, que dá 6, dá para 2, que dá 3, e 3 só pode dar para 3, que dá 1. O 12 dá para 2, que dá 6, 6 dá para 2, que dá 3, e o 3 só pode dar para 3, que vai dar 1. Então, eu fiz a fatoração de 48 e 12. Eu vou pegar somente fatores comuns de menor expoente, porque aqui é o MDC. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 2 elevado a 4 vezes 3. E aqui eu tenho 2 elevado a 2. 1, 2. 2 elevado a 2 vezes 3. Eu vou pegar 2 elevado a 2 vezes 3, porque aparece o 3 tanto em 48 quanto em 12. Então, tá aqui, ó. 3 aparece tanto, ele é comum tanto no 48 quanto no 12. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3. 2 elevado a 2 é 4, porque é 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 é 4, vezes 3 dá 12. Então, o MDC de 12 e 48 é 12. E o MDC de 50 e 75, vou fatorar os dois números. 50 dá para 2, que dá 25. 25 dá por 5, que dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. O 75 dá por 3, que dá 25. E 25 dá por 5, que vai dar 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Então, vou calcular o MDC, o máximo divisor comum, de 50 e 75. Eu vou pegar somente fatores comuns de menor expoente. Então, aqui eu tenho um 2
e aqui eu não tenho, então eu já descartei ele, ó, não entra o 2 nessa continha. Aqui eu tenho 5 ao quadrado, ó, 5 vezes 5, 5 ao quadrado. E aqui eu tenho 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então eu vou pegar apenas esse valor, de 5 ao quadrado. Ou seja, o único número que é comum, que aparece tanto no 50 como no 75, é o número 5. Ele aparece tanto aqui nessa divisão do 50, como na divisão do 25, do 75. Então, vou observar que ele aparece duas vezes, 1, 2 aqui, e aparece também duas vezes, 1, 2 aqui, então eles são comuns. Então, tem o mesmo valor, 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, significa dizer que o MDC de 50 e 75 nada mais é do que o próprio 25, o número 25. Então, finalizamos as nossas questões. Boa atividadezinha a todos vocês. Espero ter contribuído nessa pequena aula e até a nossa próxima aulinha, que, com fé em Deus, vai ser mais divertida para todos que estejam assistindo. Forte abraço a cada um.